Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e este é o Emílias Podcast Mulheres na Computação. Hoje estamos aqui com a Mariellen Santos, ela é gerente de TI na Timely, no Canadá, e quem vai entrevistar ela comigo hoje é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Mariellen. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Então, nós que agradecemos. Então, Marielle, a gente já conversou com você num dos primeiros episódios do Emílias Podcast, foi gravado presencialmente, eu acredito, existia gravação presencial, né? A gente tem um estúdiozinho lá na UTFPR Curitiba, ainda em 2020, antes da pandemia. E a gente recomenda aos nossos e nossas ouvintes que escutem aquele episódio, eu vou deixar o link na descrição. Depois daquela gravação, Mariellen, você migrou para o Canadá, né? Conta pra gente um pouco como é que foi esse processo. Foi uma história longa de namoro com o Canadá, Adolfo. Na verdade, eu tinha, mesmo antes de casar, solteira ainda, eu já tinha vontade de viver uma experiência internacional. E meu inglês nunca foi bom, então eu comecei a estudar e procurar meios para isso. No fim, nesse meio tempo, acabei conhecendo o meu esposo, ele também tinha o mesmo objetivo, então os dois começaram a estudar, a gente começou a estudar, a ler sobre as possibilidades, se era Canadá, se era Austrália, onde que a gente podia colocar os pés, né? E no fim, o Canadá era a melhor opção e nós começamos a estudar bastante o assunto. Só que chegou que a gente foi empurrando esse sonho com a barriga e foi protelando, e aí eu tive o meu filho, né? Hoje ele tem 7 anos, então também fui protelando o assunto por conta dele, até que a gente chegou no momento que falou, ok, vamos colocar uma pedra em cima desse sonho e vamos virar a página e seguir, porque é uma mudança tão grande migrar para outro país, que ela norteia toda a tua decisão, tanto profissional como pessoal, né? Então, a gente percebia que essa sombra da vontade da gente viver essa experiência, ela estava segurando a gente no Brasil também. Então, a gente decidiu, ok, não vamos falar mais no assunto, a decisão é ficar no Brasil, você está no Brasil, e vamos em frente. Beleza. Então, quando a gente colocou essa pedra no assunto, eu já estava na Contabilizei, eu já tinha virado para Contabilizei, eu estava na Vivo quando a gente tinha tomado essa decisão, e a nossa decisão era, ok, vamos fazer nossa vida aqui. E o meu esposo sempre trabalhou para empresas de fora. E uma das empresas que ele trabalhava é a empresa que a gente trabalha hoje, porque ele trabalha ainda comigo. Né? A gente trabalha na mesma empresa, que é a Timely, né? Mas, de qualquer forma, a gente não tinha a menor intenção de vir. Essa era a verdade. E no meio do caminho, isso no começo de 2020, bem no comecinho, mesmo em janeiro, ele recebeu uma oferta de trabalho, né, da própria Timely. Venha para cá. E aí voltou de novo o sonho. E aí, vamos tirar a pedra de cima disso? Não vamos, não vamos. Decidimos, então, que era um momento, era a última chance que a gente teria pela nossa idade, né? Emigrar para o Canadá é um sistema de pontuação baseado também na idade, além dos seus skills e o inglês, né? E a gente com o Henrique já no primeiro ano, falei, quer saber? É a última chance que a gente vai ter. Não vai aparecer de novo essa chance. E ele vindo com essa oferta de trabalho, eu também teria direito a trabalhar no Canadá como cônjuge. Então, nós decidimos prosseguir com o processo de imigração para cá, né? Fazendo primeiro o nosso work permit. E ele entrou com o processo, entrou com o pedido, e eu recebi também o trabalho, né? A permissão de trabalho aqui. O que a gente não levava em consideração é que a nossa intenção era que eu ia vir e procurar emprego aqui, no fim das contas, depois que a gente se mudasse. Então, eu não tinha a menor intenção de sair da Contabilizei até que, de fato, eu conseguisse um trabalho aqui. Mas, no meio do caminho, surgiu a oportunidade de gestão de TI da própria Timely, e aí eu fui convidada para participar do processo seletivo e acabei pegando a vaga. E aí, no fim, não tinha como dizer não, porque ia ser a única oportunidade de os dois chegarem num país novo empregados, né? Então, foi isso que aconteceu com a gente. Não foi tão planejado, apesar de ser um sonho do passado, não foi tão planejado, foi acontecendo, mas as peças foram se encaixando, tudo certinho, né?
E aí o que não estava nesse plano foi a pandemia, né? A pandemia era para ter vindo antes, até no fim. Não faz muito tempo que eu estou aqui, eu estou há 7 meses, mas a gente migrou no meio da pandemia, então isso foi um complicômetro, atrasou bastante o nosso processo, mas cá estamos, foi isso que aconteceu, né? E olha, saí da Contabilizei com uma dor no coração, porque eu gostava muito de trabalhar lá, numa empresa fantástica. As pessoas que eu deixei lá e trabalham lá até hoje são meus amigos até hoje, e eu mantenho contato com eles porque era realmente uma empresa muito legal de trabalhar. E agora estou numa outra bem legal também, que é aqui no Canadá, que é a Timely, né? Então, é isso. Começamos a vida de novo, do zero, aqui em Vancouver. E é isso que foi isso que aconteceu desde a última vez que nós conversamos. Certo, então você contou um pouquinho a respeito do processo, né? Agora você podia contar para a gente um pouco sobre o que é e o que faz a Timely? Ah, claro, com certeza. A Timely é uma startup também canadense, né? Eu acho que eu não me veria de novo trabalhando. A gente nunca pode dizer nunca, mas se eu puder escolher ainda, eu vou escolher sempre estar em empresas menores, em empresas que eu esteja mais próxima da decisão. Acho que isso me move mais, para mim faz mais sentido como profissional. Então, ela é uma startup canadense que iniciou, eu acho que em 2012, com um produto. O que ela faz hoje, ela tem uma aplicação SaaS de gestão de eventos, né? Mas eventos, Mari, eventos pode ser qualquer coisa, pode ser uma agenda de workshop, uma agenda de escola. É um sistema que é baseado em agenda, então ela é um sistema flexível para vários setores, né? Então ela começou primeiro com um produto que ainda a gente tem até hoje, que é um plugin para o WordPress, e foi o que deu o boom na startup, porque a gente tem uma base grande de clientes hoje utilizando ainda esse plugin, e a gente começou de novo a manter ele e estrategicamente trabalhar com esse plugin. E também, depois de um tempo, eles passaram a investir numa solução SaaS, com o mesmo tipo de produto, né? Então, eles pegaram o mesmo conceito, a mesma ideia, e começaram a ter um SaaS. E a gente tem clientes das mais diversas setores, então, desde empresas privadas, empresas públicas, centros comunitários, empresas que são mídias, né? Que divulgam eventos. Então, é um sistema bem bacaninha para quem tem o seu website, quer postar no seu website de uma forma bem bonita os eventos, né? Mas também pode ser utilizada para empresas que querem, por exemplo, ter um calendário de treinamentos, entendeu? E as pessoas poderem se registrar por lá, etc. Né? Então, a Timely tem esse produto, que é o carro-chefe. A gente tem algumas outras vertentes, mas esse é o principal. E a startup mesmo, ela não é uma empresa grande, ela tem em torno de 25 funcionários hoje, mas o fato dela ser enxuta assim, também permite que a gente seja bem, como é que eu posso dizer, efetivo e eficaz ali com a questão financeira, e a gente está crescendo, a gente não parou de crescer mesmo na pandemia, apesar de eventos, a maioria deles serem, antigamente, antes da pandemia, serem presenciais, muita coisa veio para o virtual. Então, a gente teve muito cliente que entrou na base porque estavam saindo do presencial e precisavam de uma ferramenta para gerir eventos de uma forma online, né? Então, a gente estava no ramo certo também, apesar de ser eventos, estava posicionada de uma maneira correta para enfrentar uma pandemia, né? Uma coisa que não estava esperada por ninguém, mas que favoreceu a Timely nesse ponto, né? Então, é isso que a Timely faz. O time de TI hoje, o que coordena, a gente tem em torno de 12, 13 pessoas, né? E a gente quer crescer um pouco mais, né? Aos poucos, né? De uma forma orgânica, uma forma sustentável. Então, a ideia é que eu traga mais pessoas para esse time aos pouquinhos. E isso é um time que faz tudo, faz desde da sustentação desse produto até as novas features. Então, a gente tem um roadmap aí de novas features grandes para os próximos, pelo menos, 3 anos, e o que a gente tem de uma forma
de uma forma coordenada e focada na estratégia da empresa, a gente vai priorizando essas features ou trazendo coisas que fazem mais sentido para o negócio, ou que a gente recebe mais feedback de cliente, ou que a gente vê o mercado mais pedindo para esse tipo de solução. E aí a gente vai desenhando a aplicação conforme essa estratégia, né? É isso. Legal, quando você falou ali no time de TI, né, dizendo que tinha umas 13 pessoas, né, me fale quanta diversidade nesse time com relação a número de mulheres ou também em relação à raça, como que é? Primeiro de tudo, Maria, a gente tem uma pessoa de cada parte do mundo, né? Então, a gente tem gente da Rússia, a gente tem gente que mora aqui, mas que é de outro país, da África do Sul, por exemplo. Nós temos, mas tem muito brasileiro, não vou negar, porque após que eu entrei, já existiam 2 brasileiros no time, um deles é até meu esposo. E o fato de eu ser brasileira e ter facilidade de gerenciar e de conhecer também a qualidade dos profissionais do Brasil, ia facilitar a minha gestão, eu aumentar o time primeiro com brasileiros, né? Então, eu busquei colocar... Tem bastante brasileiro, no primeiro momento, assim, acho que metade do time, pelo menos um pouquinho mais que a metade, é brasileiro, e tem outras nacionalidades. Em termos de mulher e homem, hoje a maioria é homem, nós temos em 3 mulheres, eu, a gerente da área, e tenho 2 mulheres que trabalham comigo, maravilhosas, adoro elas, amo de paixão. E o resto são os meninos, né? São os homens. E agora eu tenho buscado sempre trazer, porque geralmente é mais desenvolvedor, né? E eu tenho tentado trazer e tocar mais nas mulheres. Eita, afim, né? Então eu sempre estou fazendo ali as minhas abordagens, mas eu estou tentando trazer mulheres. E não é uma tarefa fácil, não é realmente uma tarefa fácil, nem no Brasil, nem no mundo, tá? A gente conseguir... primeiro porque são poucas as mulheres que em relação ao número de homens que a gente tem preparados para uma vaga de desenvolvimento no mercado, e as que tem, que estão geralmente empregadas e dificilmente querem arriscar também uma mudança de área ou de empresa, né? Então, tem os 2 lados da moeda. Eu sinto que o homem arrisca mais essas empreitadas, até porque a Time ela não tem uma subsidiária no Brasil, então a nossa contratação é como um independente contractor, que a gente chama, né? Que é muito similar ao PJ, mas ao famoso PJ que nós temos no Brasil, mas pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica, tanto faz, né? Mas, de qualquer forma, eu percebo que as mulheres, elas arriscam menos a ir para esse mundo. Então, eu sempre faço uma primeira abordagem com todos os candidatos que aceitam conversar e que querem escutar mais da vaga, explicando isso, explicando a situação e explicando como é que funciona a forma de contratação, quais são os benefícios, mesmo sendo independente contractor, quais são as obrigações, o que a gente precisa, o que a vaga oferece, o que eu espero da pessoa, né? Então, eu sempre faço um alinhamento. E o que eu percebo é que, nesse alinhamento, a maioria das mulheres não querem arriscar muito aí para uma contratação mais não focada como uma CLT, né? Eles querem, tem mais dificuldade de querer arriscar, né? Então, e sem contar na baixa possibilidade. Mas eu adoraria, estou precisando de dev e queria meninas, entendeu? Agora eu estava assim, está na hora de eu diversificar, não só na questão de país ou nacionalidade ou cultura, mas eu queria trazer gênero, né? Então, essa é uma questão bem complicada e eu confesso que é um desafio bem grande para quem está na área de TI buscar, né? O importante é a gente estar aberto, né? A gente está buscar, dar opção, dar oportunidade, abrir as portas. Eu acho que isso é o primeiro passo para as empresas, né? E isso a gente faz aqui. Então, é uma questão de tempo até realmente conseguir colocar as meninas para cá, né? É isso. Então é isso, tem de tudo. Culturalmente a gente é bem diverso, isso eu posso dizer, né? Em gênero, não tanto quanto eu gostaria. Eu gostaria de ter pelo menos 50%. Ainda não cheguei lá,
Mas eu estou na luta, uma hora eu vou conseguir. Até no LinkedIn, eu acho que a Laura Lopes, que trabalha com você, né? Isso. Você repostou, né? Que ela colocou uma vaga, ela disse, olha, eu trabalho para uma empresa canadense. E são duas perguntas aqui. Uma coisa que eu acho que você meio que já respondeu. Então, pelo menos na Timeline, não sei se você tem essa visão geral do Canadá, mas brasileiros e brasileiras na área de computação, a minha percepção é que geralmente são bem-vindos, certo? São bem-vindos. Na verdade, Adolfo, até deixa eu fazer um parênteses, porque eu não tinha essa visão até chegar aqui e começar, de fato, a estar mais imersa na cultura, né? E é engraçado que os países têm suas culturas muito diferentes, né? E o Canadá é um país de imigrantes. Então, você olha aqui na rua na frente de casa, a região que eu moro, tem bastante gente bastante persa, bastante gente da Turquia, bastante gente dessa região do mundo, uma comunidade bem grande. Brasileiro é mais espalhada a comunidade, mas tem bastante, mas não é a maioria. E muito chinês, né? Então, muito chinês, coreano-asiáticos tem bastante aqui também. Indianos também, mas não tanto nessa região que eu tenho, mas em Vancouver, em geral, tem bastante. E o que eu percebo é que, geralmente, quem está vindo, imigrando de um país que é emergente, ou que está em crescimento, ou até mesmo que não está, mas que está buscando uma vida melhor em outro país, o imigrante, ele quer se estabelecer, ele quer, acima de tudo, mostrar trabalho, ele quer realmente ser hard work, né, que a gente chama. Então, os chineses trabalham muito bem, os indianos também aqui que trabalham muito bem. Os brasileiros são muito bons, muito bem receptivos por conta do seu poder de adaptabilidade, entendeu? Então, eu percebi, assim, que a minha teoria é essa, que o imigrante veio para dar certo, ele quer fazer a coisa dar certo. Então, a pessoa, ela quer realmente dar o melhor de si para que a coisa dê certo, mesmo que ela não fique na empresa para o resto da vida, ou que ela não ache que daqui a uns meses ela vai sair, tudo bem, porque o mercado nosso está muito aquecido até aqui. Todo mundo está aquecido, na verdade. Só fica desempregado quem quer na área de TI hoje em dia, né? E eu percebo, assim, o quanto essas pessoas tracionam a roda para movimentar e para querer que a vida dê certo. E isso se reflete na vida profissional, né? Não só pessoal. Então, eu percebo que quem está imigrante aqui realmente é bem-vindo nos trabalhos, porque são pessoas que são realmente hard work. E o brasileiro está nessa condição, né? Sem dúvida. Eu tenho uma curiosidade, porque eu escuto muito um podcast que se chama Carreira Sem Fronteiras. Não sei se você já escutou, é lá do grupo Alura. É interessante porque toda semana eles entrevistam algum brasileiro que está em algum lugar do mundo, não necessariamente da área de computação, apesar de ter surgido num grupo que é um grupo que surgiu com pessoas da computação, mas eles entrevistam gente em várias áreas. Mas aí uma coisa que eles falam, não, tal país é assim, tal país a cultura de trabalho no Canadá, ela é mais parecida com a Europa, onde as pessoas têm horários rígidos de começar e terminar a trabalhar, ou é mais parecida com o Brasil ou Estados Unidos, onde as pessoas às vezes fazem hora extra até quase que voluntariamente? Eu acho que ela é mais parecida com o Brasil e com os Estados Unidos, mas com uma exceção. O canadense em si, ele tem um foco muito grande na qualidade de vida, né? Então, o que eu percebo é que as pessoas, elas geralmente fazem de tudo para começar antes, levam um lanchinho no almoço, almoçam na mesa, isso é super comum aqui. Aliás, é incomum as pessoas pararem, como a gente no Brasil tem essa prática, para meio-dia, 1 hora de almoço, daí sai, vai almoçar no restaurantinho da esquina ali do trabalho, volta. Esse era nosso dia a dia. Eu adorava esse break, e você se acostuma com ele a ponto de não abrir mão do break do almoço, né? E aqui é totalmente ao contrário. As pessoas vão cedo para o trabalho, levam o seu lanche, almoçam na frente do computador, se for necessário, break de no máximo 15 minutinhos ali, para sair antes, para poder aproveitar a cidade, para ir para casa antes, para ir para sua família antes. Então, isso está no sangue canadense, né? E aí eu acho que para fazer a hora extra,
é muito mais um imigrante. A gente não precisa nem falar, tem isso para fazer, combina, pode ficar no cara, não, pode deixa que eu faço, vai. Então, mais, eu acho que é mais próximo, é mais flexível, mas, contudo, tem o peso da qualidade de vida, porque as pessoas aqui, pelo menos nessa parte do Canadá, British Columbia, que é onde eu conheço, não conheço outras áreas do Canadá ainda, focam muito. E realmente a diversidade de ações, de possibilidades que você tem para fazer de lazer aqui são free e inúmeras, né? Então, tem muita coisa para fazer, principalmente no verão, que é essa época que a gente está. Mas é isso que está meio que no... Você entende? Tem aquela possibilidade de ter realmente a hora extra, você não precisa pedir muito, mas tem uma flexibilidade muito grande vinculada à questão da qualidade de vida. Então, é um balanceamento, né? Eu acho que isso acontece muito aqui. Principalmente quem está no país, né? Certo. E uma última pergunta ainda relacionada a isso é que antes da pandemia, né, eu acompanho muito o pessoal desenvolvedor, né, em grupos, em fóruns de discussão, e muitos deles, não vou dizer que são todos, têm esse sonho, quero ir morar, como você fez, você falou, até pessoas de outras áreas, quero ir morar no Canadá, ou quero ir morar na Alemanha, etc. Mas, especificamente hoje, na área de desenvolvimento, por exemplo, na área de computação, a pandemia meio que forçou várias empresas a irem para o remoto. Sim. Será que essa migração física das pessoas não vai diminuir? O que é que você está sentindo? Eu estou pedindo um chute seu, não estou pedindo nenhum fato duro. Não, eu entendo. Se eu fosse para te dizer o que vai acontecer, eu acho que sim, a oferta de trabalho como um job offer, né, que as empresas podem dar, eu acho que vai diminuir, principalmente para a nossa área, porque não existe mais fronteira, né? Não existe mais, a não ser que a empresa queira muito que a pessoa esteja no mesmo time zone. Né? Eu acho que se isso for um fator crítico para a companhia que a pessoa estiver trabalhando, eu acho que isso sim pode ser um empecilho. Porque, veja, pelo menos nessa área de Toronto, na região de Toronto, que é bem aquecida de TI, tem um polo enorme lá de TI, lá perto também, com relação ao Brasil, não tem tanta diferença, é 1-2 horas, dependendo do horário de verão. Mas aonde eu estou aqui, que é no lado do Pacífico, nós estamos a 4 horas de distância. E isso já faz uma bela de uma diferença. 4 horas porque eu estou no verão, né? Mas no inverno reduz o meu horário de verão, então é 5 horas de diferença. Então é uma mudança grande. Então, se isso é um fator crítico para a companhia, pode ser que as companhias ou elas vão criar as suas bases em outros países para aproveitar a força de trabalho que existe em outros países, ou ela vai trabalhar com remoto, se isso não for realmente um ponto, né? Por outro lado, o que eu percebo também por mais que eu esteja online, eu estou trabalhando online ainda, o meu esposo já está no escritório, eu vou eventualmente para lá. O fato de você estar fisicamente te deixa também mais a comunicação, ela fica quebrada quando é meio a meio, quando é meio físico, meio online. Então a empresa tem que redobrar o cuidado nessa comunicação da estratégia com qualquer pessoa que esteja trabalhando lá, né? Então, o que pode acontecer é que algumas pessoas que ela julga como chave também, ela queira trazer mais perto da estratégia para garantir que essa comunicação se espalhe de uma forma melhor. Então, são 2 pontos que eu acho que as companhias vão ter que pensar, mas se fosse para chutar, a minha resposta é sim, eu acho que vai reduzir as ofertas de trabalho, mas é um guess, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Por exemplo, o próprio Canadá, eu estava nenhum desses dias aí que dobrou a expectativa de trazer imigrantes para o país esse ano. E TI é uma skilled work, eles falam, né? É um trabalho que eles querem trazer para cá, as pessoas, principalmente para quem é jovem. E tem uma meta de dobrar o número de pessoas que eles querem trazer. Por quê? Porque no ano de 2020 eles não conseguiram atingir a meta, né? E eles têm que trazer pessoas para esse país para que a roda gire, né? A gente paga um imposto grande, a gente recebe muita coisa o retorno do governo é alto para a população, mas para a roda girar tem que ter gente para fazer a economia girar.
né? Então, eu não sei, pode ser que as empresas façam menos job offers, mas o governo em si, pelo menos do Canadá, que eu acompanho, porque estou aqui, eles têm metas bem agressivas de trazer gente. Então, isso pode ser que abra portas e facilite os processos de imigração, né? Então, isso eu não tenho dúvida que são dois lados, é uma balança, né? A empresa ela vai reduzir, mas, por outro lado, as pessoas vão ter outras portas de entrada, né? Então, esse é um ponto a ser considerado, né? A única coisa que eu acho que é assim, para o processo de imigração é primordial, e as pessoas têm que se preparar para isso, é investir no inglês, né? Então, esse é o primeiro passo, né? Não interessa se você vai trabalhar como TI ou com outra área ou com qualquer outra profissão aqui, a porta de entrada sua nem vai ser a tua faculdade, não vai ser tua experiência pregressa, nada disso, vai ser a tua capacidade de comunicação, né? Isso sempre vai ser o empecilho, a barreira que vai segurar o brasileiro ou qualquer pessoa de vir, né? Eu tenho visto que as empresas falam muito nisso, né, na comunicação, inclusive empresas aqui no Brasil, né, a comunicação e também o relacionamento, né, a forma de se relacionar com os outros, acho que isso é muito importante. Mas a gente também queria saber a respeito das tecnologias que são utilizadas na Timely. Ok. Timely, yeah. Timely. Não, Maria, ótima pergunta essa. Sabe por quê? Porque existe um pouco de tabu aí na nossa área envolvida nisso, e eu vou te explicar o porquê. Quando a gente fala no Brasil, né, olha, tem uma vaga, vamos trabalhar com PHP. Todo mundo pensa, PHP só é usado para sitezinho, né? Não é mais usado, é uma tecnologia que está defasada. Não, na América do Norte, assim como na Europa, ainda tem muita empresa grande e sistemas grandes que utilizam PHP como um back-end, né? E é o caso da Time. Até porque isso foi a base, geralmente quem migra de um plugin WordPress tem uma facilidade maior de ir para o PHP, talvez pela proximidade da linguagem, algo assim. Então, o nosso back-end hoje ele é PHP, a gente usa framework para isso, Laravel, ele está cada vez mais seguro, ainda tem bastante atualização, mas eu confesso que não é tão fácil deixar desenvolvedor back-end nessa tecnologia na América do Sul. É mais fácil achar pessoas que trabalham com Java ou com outras tecnologias que se aproximem ao Java, né? E não tem muita gente querendo trabalhar com PHP. Apesar do meu time de back-end inteirinho ser de pessoas brasileiras. Tá? São 4 rapazes, um time fortíssimo em PHP, mas que dominam outras coisas também, né? O que ajuda eles não se sentirem tão defasados assim, né? Porque tem a questão do tabu que eu estava falando para vocês, é que a gente trabalha com bastante coisa de AWS, então a gente aplica muita tecnologia nova que vem da parte do SaaS mesmo, e tem muita empresa grande não usa quase SaaS, né? Não usa quase nuvens que são terceirizadas, como Google, como Amazon, ou como, enfim, Azure da Microsoft. É difícil você ver empresa grande usando o sistema, deixando um sistema numa rede apartada, como essas grandes, né? Mas as empresas menores ou startups em si, a maioria não tem o seu próprio data center, então realmente compra, aluga isso dessas grandes, né? Então, isso faz com que reduza um pouco. A gente hoje está usando, a nossa aplicação está toda baseada na Amazon, né? Front-end, a gente utiliza para front-end, então eu te falei de back-end, né? A gente usa também o Microsoft SQL Server, pela questão na época a gente fez uma avaliação até
todos os bancos de dados, no fim das contas, têm seus padrões de segurança e tudo mais, e a gente acabou optando pelo SQL Server na época da Microsoft. E utilizamos também Elasticsearch como um banco de dados não relacional, né? No front-end, a gente tem usado o Angular ainda, então a gente está com o Angular 7, caminhando aos pouquinhos para subir até o 12. Isso eu percebo também no Brasil, tem um movimento muito forte para o React, então está mais longe do Angular. Não que esteja mais longe, na verdade, é mais fácil achar pessoas que estejam focando a sua carreira no front-end para React, Vue e outras linguagens do que o Angular. Só que o Angular em si, o Angular 2+, né, a gente está no 7, ele ainda também é bem utilizado na América do Norte e na Europa também, em sistemas, entende? Então, a gente usa o Angular e eu confesso que eu acho mais fácil achar back-end, dev back-end, do que front-end, né? A gente até encontra pessoas que são full stack, mas o full stack, na minha visão, sempre a pessoa vai ter uma preferência, ou ele vai ser mais front, ou ele vai ser mais back. É difícil a pessoa ser boa em toda a stack tecnológica, consegue se virar, né? Não significa que não vai conseguir implementar, vai conseguir implementar tudo, mas tem as suas especialidades, sabe? Então, a gente tem trabalhado com essas tecnologias. Né? E o tabu que eu falei mais relacionado ao PHP, né? É o próprio Angular também. Então, isso é mais um item que é um desafio para mim, para contratar pessoas, né? Certo. E na sua percepção, há mais mulheres na área de computação aí no Canadá? Há mais ou menos dificuldades para uma mulher? Eu estou há 7 meses aqui no Canadá, então talvez eu não tenha ainda sentido 100% o mercado, pode ser que a minha opinião mude um pouco mais para frente, mas até o momento o que eu sinto é que aqui existe uma abertura muito maior para as mulheres, no sentido de preconceito, mas não existe isso, nem se fala nisso, entende? É um país que luta contra isso todo o santo dia, né? Então faz campanhas, faz não só para mulher, para diversidade como um todo, né? Como diversidade de gênero mesmo, eu digo. Então eu acho que acesso a cargos, tanto como assim, mercado que é mais dominado por homens, é muito mais aberto para mulher. Um exemplo desse é a construção civil. A gente vê mulheres trabalhando em coisas pesadas, em trabalho pesado mesmo, entendeu? E na construção civil, ou você passa, por exemplo, por ruas que estão em construção, fazendo alguma manutenção, tem mulher lá no meio trabalhando, entendeu? E isso me chama muito a atenção, porque se é assim para um mercado tão masculino, tão, né, para uma área que é tão só homem, só homem, só homem, se ali tem mulher, significa que as outras áreas também são abertas para as mulheres, entende? Então, eu ainda, como eu te falei, eu tenho 7 meses só de país, de Canadá, ainda estou fresquinha, ainda estou numa adaptação severa da imigração, porque não é fácil mudar. As pessoas só veem, né, o luxo, que legal, a Mari finalmente conseguiu ir para um país, está tendo essa oportunidade internacional, né? Soa bonito, soa chique, mas ninguém sabe o quão é difícil fazer, o quão é difícil você dar um passo e começar do zero, né? E aí, então, eu ainda não tive a chance de mergulhar tanto no mercado de trabalho, até porque eu cheguei já empregada. Mas eu percebo isso no Canadá em geral, né? Então, eu consigo te dizer que é aberto. Agora, eu acho, porque eu ainda não encontrei muitas mulheres que são desenvolvedoras, por exemplo. Né? A gente vê mulheres em outras áreas na TI, com mais facilidades. Na analista de sistemas, gestão de projetos, área de quality assurance. Tem dev, mas ainda não é a maioria, ainda não é nem igual, né? O número não é nem igual, ainda é minoria. E eu acho que não deve ser diferente aqui, porque eu comecei agora a fazer esses processos seletivos e o meu foco ainda não está sendo trazer gente interna, gente do Canadá, eu ainda
quero trazer pessoas de outros lugares para aumentar a nossa diversidade e também estar num time zone também que eu consiga gerenciar bem, né? Então, isso para mim facilita quando eu tenho um time mais focado num time zone ou em outro. Então, eu tenho buscado muito nesse sentido, né? Entendeu? Então, respondendo a pergunta, basicamente eu acho que é mais aberto o Canadá, sim. Em termos de número de mulheres na área de TI, eu não tenho ainda 100% a avaliação, mas a minha impressão ainda é que a gente é minoria. Não é muito diferente do Brasil. Né? Respondi a tua pergunta, Maria? Sim, sim. É que eu vi a Maria Cláudia, ela ia fazer outra pergunta, mas eu acho que ficou para mim. É que você falou do seu filho e eu lembro que eu passei um ano nos Estados Unidos com a filha e, assim, a primeira dificuldade de adaptação é de língua, claro, né? Por mais que já soubesse um pouco de inglês aqui, tem a questão de escola, o estilo é diferente, até o calendário é diferente. Como é que foi a adaptação para o seu filho? Adolfo, eu costumo falar aqui para os meus amigos e até para minha família que é o Henrique o nome do meu filho, né? Ele está sendo o nosso fator de sucesso, né? Então, se ele passar por essa e conseguir se adaptar bem, para a gente vai ser vitória, porque a gente faz tudo pelos filhos depois que você vira mãe, vira pai, parece que você sempre está em segundo plano, né? E é o que acontece mesmo, faz parte da vida isso, né? O Henrique chegou aqui, ele tinha feito o primeiro ano da alfabetização no Brasil no meio da pandemia. Então, ele ficou meses sem nenhuma aula e alguns meses com online. E eu e o meu esposo trabalhando com TI, o que aumentou o dobro a nossa carga de trabalho. Né? Trabalhando de casa, a gente não conseguia focar e ajudar ele a participar das aulas de uma forma efetiva. E com mãe e com pai é mais difícil mesmo, entendeu? Então, o primeiro ano dele foi bem conturbado, ele não fechou o ano alfabetizado, conseguia ler um pouco, conseguia ler porque a gente focou mais em português e matemática, porque era o que a gente conseguia, mas ele não saiu alfabetizado completamente em português, por conta do online, né? E o fato de não ser presencial, ele foi o mais prejudicado na minha visão. A única coisa que não prejudicou tanto foi o envolvimento dele pessoal com outras crianças, porque a gente morava num condomínio pequeno e fizemos uma bolha. Então, as crianças, no fim das contas, brincavam juntas o tempo todo, o que ajudou ele a não ter nenhum, graças a Deus, nenhum outro sintoma por conta da pandemia, que a gente sabe que tem muita criança que não vai para a escola, que fica dentro do apartamento, e isso acaba trazendo outros problemas, né? Outros problemas ali muito piores para a criança. A criança precisa de criança, a criança precisa de escola, né? Por outro lado, quando a gente chegou aqui, ele já tinha idade para ir para o Grade 2, que é o segundo ano do Brasil. Só que o ano escolar aqui começa em setembro e termina em dezembro, né? Então ele entrou na escola na metade do segundo ano. Então ele não fez o primeiro ano direito, basicamente, e perdeu metade do segundo, sem falar uma palavra de inglês, né? Então eu tive que ensinar ele, olha, mímica, ensinei as palavras básicas para pedir para ir no banheiro, para pedir para tomar água, para pedir para ligar para a mãe, mas se ele não lembrasse das palavras, eu escrevia no caderninho dele para ele mostrar ou era mímica. Falei, todo mundo vai entender se você estiver com fome, se você quiser ir no banheiro ou se você quiser tomar água. Faz essa mímica, ensinei. E ele não reclamou um dia para mim que não queria ir para a escola. Eu acho que ele estava tão com vontade de sair, de participar, de estar em um lugar que tivesse mais crianças com ele. Em nenhum momento ele falou, não quero ir, mesmo sem falar uma palavra em inglês. Então, isso ajudou a gente, né? Então, nesse ponto, assim, ele foi de uma ajuda sem fim. Sem fim, sem sombra de dúvidas, foi sem fim isso, né? Eu que quase morri do coração, porque imagina você deixar, né, o filho sozinhos numa escola que tinha uma criança que falava português, numa série muito mais para frente, e que ajudou ele quando de tudo apertava, ninguém conseguia entender, ele chamava a menina lá, que a gente virou amigo da família, porque é a única família de brasileiros da escola, ajudava ele a se comunicar, né?
Mas isso foi 2 semanas, né? Então, ele adorou, continuou indo para a escola, e aí, as escolas, como eu falei, o país é um país de imigrante, as escolas públicas aqui estão preparadas para receber crianças que não falam inglês. Então, eles têm uma aula específica, que tiram a criança da sala, levam para essa aula, que é de inglês como segunda língua. E eles aprendem do zero ali se comunicar. Hoje, a gente está aqui há 7 meses, eu falei para vocês. Nós estamos na escola, ele ficou fevereiro, março, abril, maio, e aí acabou as aulas, né? Porque a gente agora está nas férias de verão, que é a mais longa do ano, que nem é no Brasil, só que é no final do ano, né? E ele já consegue compreender o inglês, ele já entende assim o geral, o contexto geral, e fala um pouco já. Eu estou super orgulhosa dele, mas ainda não consegue falar tudo, não consegue se comunicar super bem, mas ele já está falando um pouquinho de inglês, já está arranhando, lê já algumas coisas, né? Eu acho até engraçado, porque eu leio com ele toda noite aqui, o foco da escola é totalmente na leitura. Então, se você não é o expert em ciências, em outros subjects, outras matérias, não interessa. Você tem que ser bom na leitura. E o foco é muito na leitura. Muito na leitura. Então, eu também tive que ajudar ele nesse sentido, né? Então, trazer um hábito que eu já não tinha mais, que era ler com ele toda noite. É bom para mim, para ele, que no fim das contas eu acabo ganhando também vocabulário, né? Meu inglês está longe de ser perfeito e eu também preciso muito ali me desenvolver ainda, né? Então, para ele está sendo bem bom, está sendo fácil. O que é mais difícil é que a gente sente dor por ele, né? Então eu vejo ele mais sozinho, ainda sem muito amigos, mas assim que ele conseguir começar a se comunicar melhor, eu tenho certeza que isso vai virar. Ele é um menino assim, que gosta de fazer amigos, ele é extrovertido por natureza, o que ajuda, não é tímido. Então, acho que ele vai sair dessa bem, bem sim. Acho que mais uns meses aí ele vai estar bom no inglês, já me corrigindo. Se Deus quiser, eu vou ter um professor dentro de casa. Eu acho que vai sim, ele vai aprender rápido. E agora a gente chega no momento de indicações, onde a gente pergunta para a nossa convidada se existe algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, que seja da área ou não, que você queira indicar para as nossas e nossos ouvintes. E de vez em quando eu indico alguma coisa, e eu acho que está bem relacionado, que você falou que você está morando, não sei se você mora em Vancouver mesmo ou na região de Vancouver? Na região de Vancouver, é North Vancouver que eu moro. É outro município? É outro município, mas é do outro lado, tem uma ilha, tem um braço de mar no meio e é do outro lado, né? Então, mas é bem pertinho, 15 minutinhos de trânsito, né? Então, aqui tem Vancouver, North Vancouver, West Vancouver, para onde eu moro, North Shore, que eles chamam, que é na parte norte, que daí é North Vancouver e West Vancouver, né? Eu fui em North Vancouver. Então não sei se você chegou a assistir na época que você estava pensando em morar em Canadá, mas tem uma série que aqui no Brasil passa num canal chamado Discovery Home and Health, mas eu acho que em outros países, obviamente em outros canais, chama-se Ame-a ou Deixe-a Vancouver. Em inglês eu acho que é Love It or List It. Leave It. Não, acho que é List It, porque é no sentido de listar, de você anunciar, né? Sim. Love It, eu acho que eles quiseram manter o L e eu acho que Leave It talvez, não sei qual era. Eu acho que eles quiseram deixar, porque o homem é o corretor, a mulher é a designer de interiores, arquiteta, faz a reforma, né? Ela pega mais no pesado do que ele, apesar de que tem o pessoal que realmente quebra as coisas, né? Sim. E eu sei que é de um canal pago, então talvez nem todo mundo vai conseguir assistir, mas tem alguns episódios grátis no YouTube, né? Algumas pessoas piratearam, né? Colocaram lá, então dá para assistir. Você colocar, tem tanto em português quanto em inglês, você consegue assistir uns poucos episódios, mas é bem interessante que você conhece tanto a região de Vancouver, e como a moça que faz parte dessa série, ela na verdade, ela faz essa série, mas ela mora lá numa outra cidade onde tem muito brasileiro também, né? Que eu vejo assim de coisas. Eu acho que é Calgary, não tenho certeza, mas sim. Não, ela mora em Kelowna. Kelowna, sim, verdade. Eu acho que ficam umas 4 horas de. É em British Columbia, Kelowna, na verdade, é mais para o interior. E aí também de vez em quando tem uns episódios lá. Interessante que geralmente eles não falam. A série é Love It or Leave It Vancouver, né? E mostra lá, mas
pelo bairro, pela região, as pessoas que são da região sabem que ou é Vancouver ou é Kelowna. Então essa é a minha indicação, mas aí, claro, o espaço para você fazer quantas indicações você quiser. Não, é bem legal, eu assistia também essa série, obviamente, né, quando eu estava querendo vir para cá. É interessante que o mercado imobiliário aqui é uma loucura, na verdade é um sonho distante ter uma casa aqui, mas vamos ver, né? Quem sabe eu ganho na loto daqui, né? A esperança é a última que morre, mas realmente aqui o mercado imobiliário é algo que é até engraçado, porque as pessoas usam casas para fazer investimento, na verdade, financeiro. Então é bem caro. É a região, uma das regiões, acho que é a região mais cara do Canadá. E uma das mais caras da América do Norte. Fica, acho que São Francisco é caro também e tal. Então, Vancouver, North Vancouver, West Vancouver são fora de série os valores do metro quadrado aqui. Mas, enfim, né? Quem sabe um dia tá lá. Com esses 7 meses que eu tô aqui, Adolfo, assim, eu confesso que eu tô um pouco defasada com leitura, porque vou te falar, já tem muita coisa nova para você. Só para vocês terem uma ideia, eu tive que fazer de novo carteira de motorista, porque a carteira internacional. Então, se você me perguntar, Mário, qual é o último livro que você vai falar? Eu li Drive License Manual. Né? Então, a gente tem que estudar esse tipo de coisa. Mas o último livro que eu li de verdade mesmo, ligado à gestão, e que eu gostei pra caramba, é O Lado Difícil das Situações Difíceis. Eu li esse livro em português mesmo, eu acho que é uma leitura meio difícil para mim ainda no inglês, mas o que eu acho, né, desse livro, ele dá uma visão bem do empreendedor, assim, sabe? Então, como eu estou querendo desenvolver essa área mais estratégica em mim, que eu sei que é um ponto fraco que eu tenho hoje, eu sempre fui uma pessoa na execução das coisas, né? De executar a estratégia. Alguém me diz, Mari, o norte é lá, corre lá, eu vou lá e vou abrindo a picada até chegar no norte, mas descobrir onde é o norte, né? Isso é uma coisa que eu quero muito desenvolver em mim, e isso é uma questão de visão de empreendedorismo, visão estratégica, e esse livro é bem legal por causa disso. E o filme que eu vi de novo há pouco tempo atrás, e que eu gosto também dele, tinha visto há muito tempo atrás, vi de novo, porque o meu chefe mencionou, ele falou, nossa, é verdade, deixa eu ver esse filme de novo, é aquele Moneyball. Eu acho ele impressionante de bom, ele tem um monte de lição de gestão por trás disso, e tem a ver também com ver o futuro, com desafiar o status quo das coisas, né? Então, às vezes a gente se pega as coisas, não dá, é assim que o negócio funciona, e não tenta achar uma saída para solucionar o problema. E esse filme traz uma visão de um cara que quebra o status quo, né? Fala, não, a gente tem que pensar diferente, senão a gente não vai sobreviver nessa selva. Então, é um filme que eu vi há pouco tempo de novo. Eu tinha até esquecido que ele tinha, mas realmente ele tem muita visão ali de gestão, né? E quadrinhos, gente, eu estou lendo para o meu filho Capitão Cueca, em inglês. Capitão Underpants, né? Como eu falei, que eles focam muito na leitura, então eu compro assim aquelas, e tem livros baratos aqui, né? Eu compro às vezes a coleção inteira, e toda noite eu leio uns capítulos para ele em inglês, e ele lê comigo em inglês, daí ele pede para eu traduzir, daí eu falo, né? E tem palavra lá que eu nunca imaginei que existia, eu tenho que falar, eu vou pelo contexto, explico mais ou menos para ele, depois eu tenho que procurar o que significa, né? Mas é isso que eu tenho feito ultimamente. Não tenho lido nada atualmente, porque não dá tempo. Né? Mas é difícil mesmo, né? Com a pressão do dia a dia, às vezes a gente não tem tempo. Mas agora, já para finalização, existe algo que você gostaria de falar, que a gente ainda não abordou com você hoje? Eu acho que vocês abordaram todos os aspectos dessa mudança de carreira, do desafio que eu tenho hoje em trabalhar, né, num outro país, e como que foi a imigração. Eu ainda confesso que eu me sinto ainda aquém da minha capacidade que eu tinha no Brasil, porque quando você ainda não é fluente 100% numa língua, e é o meu caso, você se comunicar e falar tudo que está na tua cabeça, né? Você pensa, você sabe que você conhece, mas colocar aquilo para fora de uma forma que as outras pessoas entendam
é muito difícil. E aí eu ainda me sinto, às vezes eu tenho que me segurar muito para não cair naquelas síndromes do impostor, ou até mesmo não me chatear com a situação, né? E focar mesmo em me desenvolver, né? Então, eu caio nessa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz esse tipo de movimento. E realmente ainda me sinto bem aquém da minha capacidade por conta da minha comunicação, que ainda não é lisa, né? E uma coisa que sempre me perguntam, Maria, até achei engraçado, que acho que vale eu falar assim, sim, hoje eu trabalho com meu esposo na mesma equipe, é uma luta diária para a gente separar o assunto, para não falar só da empresa dentro de casa também, mas é algo que foi muito bem combinado entre nós dois, né? E que está dando certo, né? Está dando certo, e se a gente tem um combinado que se isso fosse, em algum momento, fosse um problema, a gente teria que repensar a estratégia, mas está dando certo, e a gente também tem um combinado para se dividir com relação ao Henrique, né? Porque ele fica part-time na escola, ele fica 6 horas na escola, mas tem uma parte que ele fica em casa, então a gente tem que se revezar para cuidar. E dizer que é um malabarismo, sim, essa vida de imigração, essa vida de você dividir família, né? Balancear a família com a profissão. E o segredo disso, eu diria que é você sempre estar muito conectado com o seu parceiro ou parceira, e ter um combinado muito claro entre vocês dois, né? E dialogar muito, acho que não tem outra forma. E também deixar isso muito aberto na empresa. Eu tenho sorte de estar numa empresa que é bem flexível com relação a isso para mim, que está me dando todo o apoio, sabe? Tem vários imigrantes lá, o CEO da empresa é imigrante também, o meu chefe também é imigrante, um persa. Então, o que eu posso dizer é que eles sabem o que eu estou passando. O primeiro ano é sempre difícil, então eles estão me dando muito apoio no sentido de ter flexibilidade quando eu preciso, entendeu? De um horário, eu faço mais horas mais tarde, se eu tenho que buscar o Henrique por algum motivo, quando eles sabem que eu tenho essa questão e estão me ajudando nisso. E o que não é fácil de encontrar nas empresas, em todas as empresas, né? Então, eu falei também já no último episódio, no primeiro episódio, e falo nesse, eu tenho sorte de ter encontrado pessoas muito boas na minha frente para trabalhar. Não, eu sei que não é todo mundo que tem, e eu acho que as pessoas têm que levar isso em consideração quando vão trabalhar e quando vão aplicar para uma vaga. E tem que se sentir bem, tem que ter uma conexão com o seu superior, com o seu chefe, com a empresa, para que a sua vida seja mais leve, né? Porque eu faço o que gosto, mas você também tem que trabalhar num lugar bom, né? Senão... Então, esses aspectos só que eu acho que é legal falar, e que eu acho que é válido para as mulheres, né? Que existe possibilidade, sim, de você balancear a sua vida familiar, profissional e pessoal, né? Desde que você crie esse vínculo, né? E dê o seu melhor também para a empresa, porque a empresa nenhuma vai dizer não para você se sabe que você faz o seu melhor, né? É uma via de mão dupla. Certo, eu acho que, considerando tudo que você já falou, eu acho que o lugar onde a pessoa pode conseguir mais informações sobre você, profissionais, é o LinkedIn, certo? Sim, hoje eu foco tudo lá no LinkedIn, mas tá lá meu e-mail, pode me mandar mensagem, se alguém quiser conversar, trocar uma ideia, é só me mandar uma mensagem por lá, estou aberta. Ok? Ok. Então, chegando ao fim, né? Você quer agradecer, mandar um abraço para alguém? Quero assim. Quem está no Brasil, eu quero mandar um abraço para o pessoal da Contabilizei, que eu deixei lá, a Michele, o Juliano, o Vitor, que são pessoas incríveis, o próprio o Charles também. E também para o meu chefe, que está aqui, né? Que é o CEO da empresa, é um brasileiro. O Gerson também me ajudou muito, está me ajudando muito nesse processo de adaptação, e é um amigo que é para a vida. Então, um abração para todos eles. Então, muito obrigado, Mariellen. Mais uma vez foi um prazer conversar com você, e eu passo a palavra para a professora Maria Cláudia para finalizar o episódio.
E também agradeço, Mariellen, gostei muito de participar nessa segunda entrevista com você, né, e achei muito importante você ter falado a respeito da parte profissional e da parte pessoal também, e da família, né, acho que sempre que a gente fala com uma mulher e que a gente pode fazer esse tipo de comentário, né, de que você consegue se organizar assim para continuar a sua vida, né, sua carreira profissional, com filhos, e que tudo depende dessa parceria que é tão importante, né, com o companheiro, com a companheira, né, com Sim. quem você estiver naquele momento. Então acho que essa mensagem é muito importante também. Obrigada. Imagina, eu que agradeço vocês e desejo aí que as coisas cada vez melhorem no Brasil e que o Emília Podcast possa atingir mais mulheres, encorajá-las cada vez mais a seguir seus sonhos. Ok? Tchau, tchau. Tchau, obrigada.